Você já parou para pensar que o tamanho de um país pode afetar sua cultura, economia e até a geopolítica mundial? Muitos podem imaginar que quanto maior o território, mais forte e influente é a nação. Mas será que é realmente assim? Neste vídeo vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos 10 maiores países do mundo por território. Não só vamos ver o tamanho físico desses gigantes, mas também explorar como o tamanho impacta diretamente na cultura, economia e até mesmo nas relações internacionais desses países. Prepare-se para se surpreender com algumas curiosidades e desafios que esses países enfrentam. Fique ligado, porque o que você vai descobrir pode mudar a maneira como você vê o mundo. Com uma impressionante área de 2.381.741 de quilômetros quadrados, a Argélia é o maior país da África e um dos maiores do mundo. Localizada no norte da África, a Argélia possui uma diversidade geográfica notável. Sua costa mediterrânea é banhada por águas cristalinas, mas ao adentrarmos o interior do país, nos deparamos com a vastidão do deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo. O Saara ocupa grande parte do território argelino, sendo um ambiente árido e inóspito para muitas formas de vida, mas com paisagens de tirar o fôlego. A Argélia tem uma rica história cultural que reflete suas diversas influências ao longo dos séculos, desde os antigos romanos até os otomanos e franceses. Embora o deserto cubra grande parte do território, as regiões costeiras são mais densamente povoadas, com cidades como Argel, a capital, sendo centros econômicos e culturais. No entanto, a grande maioria da população vive nas áreas urbanas, deixando vastas porções do país quase desabitadas. Além disso, a Argélia é rica em recursos naturais, especialmente petróleo e gás natural, o que a torna uma potência energética importante na África. No entanto, as áreas desérticas com um clima severo e um acesso limitado a recursos hídricos, representam um grande desafio para o desenvolvimento sustentável do país. O Cazaquistão, com seus impressionantes 2.724.910 de quilômetros quadrados, é o maior país da Ásia Central e o nono maior do mundo. Sua geografia variada inclui estepes vastas, montanhas imponentes e regiões semiáridas. O país é famoso por sua grande extensão territorial, mas também por sua diversidade de paisagens, que vão de desertos a áreas de montanhas cobertas de neve. O Cazaquistão é uma verdadeira terra dos contrastes, com vastas áreas planas e poucos centros urbanos, mas também algumas das maiores reservas de minerais do mundo, incluindo urânio, carvão e gás natural. O Cazaquistão desempenha um papel crucial na exploração espacial, com o famoso cosmódromo de Baikonur localizado em seu território. Foi de lá que partiu a primeira missão tripulada ao espaço, marcando o país como um dos pioneiros da corrida espacial. No entanto, apesar de sua grande área, o Cazaquistão tem uma população relativamente pequena, o que resulta em uma baixa densidade populacional. Isso contribui para vastas regiões desabitadas e uma falta de infraestrutura em algumas partes do país. Com uma economia em crescimento, o Cazaquistão tem investido pesadamente em indústrias de mineração e em energias renováveis. No entanto, o país ainda enfrenta desafios relacionados à urbanização e ao gerenciamento de suas vastas terras, que cobrem diferentes zonas climáticas e geográficas. A Argentina, com 2.780.400 de quilômetros quadrados, é o segundo maior país da América do Sul e um dos maiores do mundo. Este vasto território é um verdadeiro caldeirão de diversidades geográficas, climáticas e culturais. No norte, a Argentina abriga as Cataratas do Iguaçu, um dos maiores e mais impressionantes sistemas de quedas d'água do mundo, enquanto ao sul, a Patagônia oferece uma paisagem deslumbrante com seus glaciares, montanhas e planícies intocadas. Em contraste, as pampas, grandes planícies férteis, são a base para a agricultura intensiva do país. Além disso, a Argentina é um país de grande importância cultural, sendo berço de algumas das maiores personalidades da música e da literatura latino-americana, como o tango e o famoso escritor Jorge Luis Borges. A culinária argentina, marcada principalmente pelas carnes e vinhos, é reconhecida mundialmente. No entanto, o país enfrenta desafios econômicos e políticos, com altos índices de inflação e uma grande desigualdade social. O território argentino é marcado por vastas distâncias entre suas principais cidades,
o que torna a mobilidade um desafio. Embora o país tenha uma grande população urbana, as áreas rurais, como a Patagônia e a região de Mendoza, continuam sendo vastas e escassamente povoadas. A diversidade de climas e paisagens faz da Argentina um dos países mais interessantes do ponto de vista geográfico e cultural. Com 3.287.263 de quilômetros quadrados, a Índia é o sétimo maior país do mundo e o segundo mais populoso, com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Sua vasta extensão territorial abrange uma enorme diversidade de paisagens, desde o Alto Himalaia no norte até as regiões tropicais no sul. As vastas planícies do Ganges são fundamentais para a agricultura do país, enquanto o deserto de Thar, no oeste, oferece uma paisagem completamente diferente. A Índia é, portanto, um país de contrastes impressionantes, tanto geográficos quanto culturais. Culturalmente, a Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma rica história de religiões, filosofias e tradições. Sua economia é uma das mais rápidas em crescimento, com destaque para os setores de tecnologia da informação e farmacêutico. No entanto, o país enfrenta grandes desafios relacionados à pobreza, à desigualdade social e ao rápido crescimento populacional. A Índia também é famosa por sua culinária picante, Bollywood e monumentos como o Taj Mahal, que atraem milhões de turistas a cada ano. Apesar de sua grande extensão territorial, a Índia tem uma alta densidade populacional, o que cria uma série de desafios em termos de infraestrutura e recursos. O país enfrenta a difícil tarefa de equilibrar seu enorme crescimento com a sustentabilidade e a preservação de seu ambiente natural. A Austrália é única, pois ocupa um continente inteiro, com uma área total de 7.741.220 de quilômetros quadrados. Esse vasto território é caracterizado por uma diversidade incrível, que inclui desertos áridos, florestas tropicais e grandes áreas costeiras com praias famosas mundialmente. A Grande Barreira de Coral, localizada na costa nordeste, é uma das maravilhas naturais do planeta. A fauna australiana também é única, com espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar, como cangurus, coalas e diabos da Tasmânia. Apesar de seu tamanho, a Austrália tem uma população relativamente pequena, com cerca de 25 milhões de habitantes. A maior parte da população está concentrada nas grandes cidades costeiras, como Sydney e Melbourne, enquanto o interior do país, conhecido como Outback, permanece pouco habitado. A Austrália é uma potência econômica, sendo um grande exportador de recursos naturais, como carvão, gás natural e metais preciosos. Além disso, o país é conhecido por sua forte indústria agrícola, com destaque para a produção de carne e lã. Embora a Austrália seja um país de vasto território e muitos recursos, ela enfrenta desafios relacionados à gestão de seus recursos naturais e à preservação de seu ambiente único. A crescente ameaça de mudanças climáticas e a perda de biodiversidade são questões importantes para o futuro do país. Com uma impressionante área de 8.510.346 de quilômetros quadrados, o Brasil ocupa a quinta posição entre os maiores países do mundo. Situado na América do Sul, o Brasil é um país de contrastes, oferecendo uma diversidade de paisagens que vai da floresta amazônica, o maior bioma tropical do mundo, às praias paradisíacas do Nordeste, e ainda às vastas planícies do Pantanal. O Brasil também abriga o maior sistema fluvial do planeta, o Amazonas, cujas águas alimentam uma biodiversidade incomparável. Além de ser um destino turístico de renome mundial, o Brasil é uma potência econômica, especialmente no setor agrícola, sendo um dos maiores exportadores de soja, café, carne e minério de ferro. Sua grande extensão territorial permite que o país tenha uma rica diversidade cultural, refletida na música, dança e culinária como o samba, o futebol e os tradicionais pratos típicos. No entanto, o Brasil também enfrenta desafios sociais, com grandes desigualdades e questões ambientais, especialmente relacionadas ao desmatamento na Amazônia. O Brasil é um exemplo claro de como um grande território pode ser tanto uma fonte de riqueza natural quanto um desafio de gestão e preservação. O país ainda possui um enorme potencial de desenvolvimento, se souber equilibrar crescimento econômico com a preservação ambiental.
Com 9.596.960 de quilômetros quadrados, a China é o quarto maior país do mundo e o mais populoso, com uma população que ultrapassa os 1,4 bilhão de pessoas. Localizada na Ásia, a China é uma potência global, tanto em termos econômicos quanto políticos. Sua economia é a segunda maior do mundo, impulsionada pela indústria, tecnologia e exportações. A China também é conhecida por seu legado cultural milenar, sendo berço de uma das civilizações mais antigas e influentes da história. A geografia chinesa é extremamente diversificada, indo desde as regiões desérticas de Gobi e Taclimaca até as áreas montanhosas do Himalaia. O país abriga várias maravilhas naturais como o rio Yangtze e o lago Poyang, o maior lago de água doce do país. A China também é famosa pela Grande Muralha, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por suas cidades ultramodernas como Pequim e Xangai, que se destacam pelo desenvolvimento urbano e inovação tecnológica. No entanto, a China enfrenta desafios significativos, como o envelhecimento da população e as tensões geopolíticas. Sua vastidão territorial e o ritmo acelerado de desenvolvimento a colocam no centro das discussões sobre o futuro da economia global. Com 9.833.517 de quilômetros quadrados, os Estados Unidos são um gigante não só em tamanho, mas também em influência global. Localizado na América do Norte, o país é um dos maiores em termos de economia, sendo uma potência líder nos setores de tecnologia, finanças, cultura e defesa. A diversidade geográfica dos Estados Unidos é impressionante, com paisagens que variam desde as praias da Califórnia até as montanhas rochosas do Colorado, passando por vastos desertos e florestas exuberantes. O país é famoso por seus parques nacionais, como o Grand Canyon e o Parque Nacional de Yellowstone, que preservam ecossistemas únicos e oferecem vistas deslumbrantes. Além disso, os Estados Unidos são o lar de algumas das maiores inovações tecnológicas do mundo, com empresas como Google, Apple e Microsoft dominando o cenário global. Porém, apesar de sua grande extensão territorial, os Estados Unidos enfrentam desafios relacionados à desigualdade social, mudanças climáticas e questões políticas internas. Seu enorme território oferece uma diversidade de paisagens e culturas, mas também exige um esforço significativo em termos de infraestrutura e gestão ambiental. Com 9.984.670 de quilômetros quadrados, o Canadá é o segundo maior país do mundo e o maior do continente americano. Este país é conhecido por sua beleza natural impressionante, com vastas florestas, montanhas majestosas e mais de 31 mil lagos. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma alta qualidade de vida, um sistema de saúde universal e uma economia forte, especialmente nos setores de energia, tecnologia e mineração. O Canadá tem uma grande diversidade étnica e cultural, com uma forte influência francesa em regiões como Quebec, além da herança britânica nas províncias restantes. A natureza do país é sua grande riqueza, com parques nacionais que atraem turistas de todo o mundo, como Banff e o Jasper. Embora o Canadá tenha grandes áreas urbanas, especialmente nas regiões de Ontário e Colômbia Britânica, a maior parte de seu território permanece pouco povoada, com vastas regiões selvagens e pouco exploradas. Apesar de seu tamanho impressionante, o Canadá enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas, especialmente no que diz respeito ao derretimento das calotas polares e ao impacto ambiental das indústrias naturais. Com um território de 17.098.246 de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo, ocupando uma vasta área que abrange tanto a Europa Oriental quanto o norte da Ásia. Sua geografia é incrivelmente diversa, com tundras congeladas, taigas densas e as imponentes montanhas Urais, que marcam a fronteira entre a Europa e a Ásia. A Rússia é rica em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, carvão e metais preciosos, o que lhe confere uma grande importância geopolítica e econômica. Além de sua vastidão territorial, a Rússia tem uma história rica e complexa, marcada por sua cultura, arte e literatura, que influenciaram o mundo inteiro. Moscovo, a capital, é um centro cultural e político vital, enquanto outras cidades como São Petersburgo são famosas por sua arquitetura e legado histórico.
A Rússia também desempenha um papel fundamental na política mundial, sendo uma das maiores potências militares do planeta. No entanto, o enorme território da Rússia apresenta grandes desafios, como o clima rigoroso, a escassez de infraestrutura em algumas regiões e a necessidade de gerenciar suas vastas riquezas naturais de forma sustentável. A diversidade geográfica do país é impressionante, mas também exige um esforço significativo para garantir o desenvolvimento equilibrado e a preservação ambiental. Ao explorarmos os 10 maiores países do mundo em território, podemos perceber que, apesar de sua vastidão, cada um desses gigantes enfrenta desafios e oportunidades únicos. Desde a imensidão da Rússia, com suas regiões congeladas e recursos naturais abundantes, até o Brasil, com sua biodiversidade impressionante e uma cultura rica. Cada país tem uma história fascinante para contar. A diversidade geográfica e cultural desses países reflete o impacto que seu tamanho tem sobre sua economia, sociedade e política, criando um mosaico de contrastes que torna o mundo ainda mais interessante. Embora a grande extensão territorial seja uma característica marcante, é essencial perceber que o tamanho de um país não é o único fator que determina sua importância no cenário global. Cada uma dessas nações tem suas particularidades, que influenciam diretamente o desenvolvimento e os desafios que enfrentam no futuro. Agora queremos saber a sua opinião. O que você acha? O tamanho de um país realmente influencia sua potência e relevância no mundo? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas ideias e, claro, se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Inscreva-se no canal para mais conteúdos interessantes sobre o mundo ao nosso redor. Até a próxima!